irmãos e irmãs da família Sema, aqui todos presentes nessa casa, dos dois planos da vida. É sempre uma alegria, né, receber esse convite de estarmos aqui juntos, né, em torno de pessoas amadas, tão queridas, né, da nossa família, família Sema, para desenvolver estudos e hoje especialmente, né, sentindo a presença, sentindo a certeza dessa presença da irmã Maria Angélica, de Maria, a mãe das mães. A nossa mãe melhorou? Acho que está baixinha, né? E o pior é que eu não sei muito mexer. Melhorou agora? Então, na certeza desse envolvimento, desse amparo, a gente dá início ao estudo dessa tarde, que tem por tema hoje Maternidade, Missão Sublime. Olha que lindo. Estamos em maio, né, o mês que a gente, costumeiramente no Brasil, celebra a maternidade, o Dia das Mães. Então, a gente vai discorrer hoje não, acho que o mês todo, né, ou pelo menos essa semana toda, a gente vai ter palestras, estudos em torno desse tema, Maternidade, Missão Sublime, que tem fundamental importância na jornada evolutiva da mulher, né, da alma, das duas almas envolvidas, na verdade, né, na alma da mãe e do filho, dos filhos, né, no caso de mais de um filho. Ela é uma missão de amor, aprendizado e evolução espiritual, nos dizem os espíritos. Então, a maternidade sendo uma das mais nobres expressões do amor divino sobre a Terra, é desde o momento que a mulher recebe essa dádiva, seja da gestação, seja da tutela de um ser, de um espírito, nesta vida, ela assume uma missão sagrada. Ela passa a ser fonte de vida, fonte de esperança e fonte de amor incondicional nesse planeta. Vamos percorrer um pouquinho juntos essas três fontes para a gente poder sentir esse amor na sua totalidade? Então, por que a mulher é fonte de vida? A mãe, né? Quando a mulher, quando se torna mãe, ela é fonte de vida. Segundo Allan Kardec, em todas as suas obras do Pentateuco e nas outras, Revista Espírita, né, em tudo que ele deixou para a gente, codificado e escrito, a mãe é uma verdadeira colaboradora de Deus, porque ela é co-criadora da vida. Co-criadora da vida, porque ela forma, né, o ser. E aqui eu já vou pedir uma parte, vou defender só porque é maio, e a gente está celebrando a maternidade, porque os papais também são co-criadores de Deus, né? Mas vamos dar uma folguinha, porque esse mês é nosso. Daqui a 2 meses, a gente está aqui de volta em agosto, falando da paternidade, do Dia dos Pais, né? Para vocês irem amansando o coração nessa... Leiam Levantar e Seguir, esse livro. Tem um capítulo lá especial, que é muito emocionante, que é muito lindo, que chama José de Arimateia, que fala sobre a missão da paternidade. Por que a gente tem Jesus com a gente hoje em dia, né? Porque teve José o amparando, o criando ali naqueles primeiros anos. Então, isso é só para acalmar o coração dos meninos, dos papais. Mas agora a gente vai falar das mães, como co-criadoras divinas, né? Aquelas que formam o ser no seu ventre, o que recebem aquele ser para exercer a maternidade. Aquele ser, aquela criança, ela escolhe a mãe. A gente já pensou com clareza sobre isso? Que cada espírito que encarna, reencarna, ele escolheu aquela mãe, né, enquanto estava lá na erraticidade, no planejamento reencarnatório. Ele escolheu aquele núcleo familiar para vivenciar as suas experiências. Ele escolheu estar conosco. E a mãe é, portanto, a sua primeira receptora no planeta. Cada vez que chega um espírito de volta ao planeta Terra, ele chega pelo ventre de uma mulher. Então, é ela a primeira ao recebê-lo no planeta. Por isso, ela tem essa missão sagrada e de co-criadora com Deus. Emmanuel diz para a gente, Emmanuel é o mentor espiritual de Chico Xavier, né, que Deus confia tanto na mulher que ele, toda vez que cria um espírito que vai se transformar num bebê e reencarnar, ele entrega primeiro para a mulher 9 meses antes, de tanto que ele confia na mulher, nessa missão da maternidade de ser receptora desses espíritos aqui no planeta. Emmanuel, ainda no livro Renúncia, também psicografado por Chico Xavier, ele diz que ser mãe é ser médium da vida. Olha aí a fonte da vida. A mãe como fonte da vida. Ele diz para a gente, ser mãe é ser médium da vida. O que significa ser médium? É ser intermediária, é ser o canal
Então, ele explica para a gente nesse livro que a mãe é o canal desse amor divino tão puro. É ela que faz a ligação entre os dois planos da vida. Ela é a mediação desse ser na sua vivência aqui terrena, onde ela recebe de Deus essa criatura e gesta, forma, cuida, né? Tem o aleitamento materno, os cuidados iniciais, os cuidados da vida toda, guiando, formando o caráter, orientando pela vida toda esse ser. Amando e guiando seus filhos, seus com S maiúsculo, porque são filhos de quem? De Deus, os espíritos. Então, as mães recebem esses espíritos sob sua tutela, na expectativa e na esperança de os devolverem a Deus melhores, com maior progresso espiritual, com maiores virtudes, né? Com mais e maiores virtudes. Então, ela é canal desse amor, portanto, é médium da vida. E é nesse contexto que a maternidade é vista aqui pela gente, no nosso planeta, como uma tarefa de renúncia e de sacrifício desde o iniciozinho, desde o começo, mas ela também tem um papel muito importante, é uma poderosa força de transformação e evolução do nosso planeta. E aí que entra a segunda fonte da maternidade, que é a fonte de esperança. Por que será? A maternidade é fonte de esperança porque ela provoca, ela produz transformação. Esperança em quê? Transformação de quem? Esperança de um mundo melhor, de uma humanidade melhor. Porque uma humanidade melhor tem início num ser humano melhor, num espírito mais virtuoso, mais amoroso, mais evoluído. Então, é nesse sentido que a maternidade é também fonte de esperança, porque é ela quem vai produzir uma humanidade mais fraterna e, portanto, melhor, mais amorosa. A mãe tem, portanto, responsabilidade de acolher, de educar e amar cada espírito, ajudando a trilhar o caminho do bem e ele, sim, por si, ajudar a formar um mundo melhor. Como nos diz o Livro dos Espíritos, na questão 582, e eles perguntam, né, a Kardec pergunta à espiritualidade superior se a paternidade é uma missão. Paternidade aí no sentido, né, de paternidade, maternidade no geral. Mas vale para os papais também, está vendo? Todo mundo tem seu momento. Se é uma missão na Terra, ser pai, ser mãe. E vejam o que os espíritos respondem. É sem contestação possível uma missão, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Olha aí a fonte de esperança numa humanidade melhor. É de grande responsabilidade quanto ao futuro, ou seja, cada filho gerado, recebido no planeta e criado é um instrumento de melhoria da humanidade como um todo. Portanto, a maternidade é, sim, fonte de esperança. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, continuam os espíritos nessa resposta, a fim de que estes o dirijam para a senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Olha que beleza, a gente recebe não um adulto formado e crescido, a gente recebe um bebezinho, lindinho, fofinho, rosinha, cheirosinho, aquele cheirinho inconfundível, né, do bebê, quando nasce, quando é recém-nascido. Por que, dizem os espíritos? Isso facilita tudo, facilita o vínculo amoroso, facilita criar aquele ser que a gente desconhece a bagagem, desconhece o passado. Porque imaginem se a gente soubesse, se filho viesse com bula das encarnações passadas, ia ser mais difícil essa tarefa, não ia? Se eles conhecessem a nossa bula espiritual, não ia ser um complicador nessas relações, nessa tessitura amorosa? Então, ele diz, vem numa organização débil e delicada para lhe facilitar o vínculo e a todas as impressões. Por quê? Para facilitar a criação, a educação, a formação daquele ser. Que a gente pega o bebê ali, página em branco, para que ele possa receber tudo aquilo que a gente tem para passar. Então, vejam a responsabilidade como fonte de esperança num mundo melhor. É nossa total responsabilidade que a gente vai entregar a esses seres, né? Vai fornecer a eles.
Então, a maternidade é uma oportunidade da gente exercitar as nossas virtudes, a nossa exemplificação, como paciência, resiliência, dedicação, perdão. A gente vai ver isso lá na frente. É uma missão que exige sacrifício, mas que traz muitas recompensas. Porque, vamos combinar, exige muito, né? Ser mãe cansa, não cansa? É maravilhoso, mas exige muitas horas. Exige muito que a gente abra mão dos nossos interesses em prol dos filhos, né? Que a gente se coloque em segundo lugar para poder dar a eles todas as coisas. Mas, em compensação, traz essa belíssima, maravilhosa recompensa que é testemunhar a evolução de um espírito sob a nossa guarda, sob a nossa tutela. E, por conseguinte, a construção de um mundo melhor. Porque se cada um de nós transforma aquele ser que chegou a gente, ou aqueles seres, né, no caso de mais de um filho, em melhores espíritos, durante essa jornada aqui na encarnação, a gente está construindo um mundo melhor sobre o planeta Terra. E tem recompensa mais linda que essa? A gente se saber conscientemente co-criadores de Deus e que a gente está entregando filhos melhores para o mundo, porque antigamente a gente ouvia muito isso, né? Ah, a gente precisa melhorar o mundo para os nossos filhos, precisamos de um mundo melhor para os nossos filhos. E hoje em dia a gente já tem consciência de que é justamente o contrário. A gente precisa entregar filhos melhores para o mundo, porque o mundo é uma consequência da individualidade. Toda coletividade é uma reunião de individualidades. Então, se eu não começo me melhorando para melhorar aquele ser que está sob minha tutela, como é que a gente vai poder agir em prol de uma transformação real, concreta do mundo? A gente precisa pensar sobre isso, né? Filhos melhores para o mundo. Chico Xavier, citando ele aqui, né, esse querido nosso, dizia: a mãe é a primeira escola do filho, o primeiro exemplo de amor e de fé. Olha que lindo. Toda mãe é a primeira escola do filho, escola de amor e de fé. E aí, a gente falando de amor, chega a essa terceira vertente, né, da maternidade como fonte geradora. A gente já falou que ela é fonte de vida, que ela é fonte de esperança, e agora a gente vê aqui que ela é fonte de amor. Primeira escola do filho, fonte primeira de amor e fé. Fonte de amor incondicional, dizem os espíritos. A maternidade real é aquela que é fonte de amor incondicional pelos seus filhos. A gente já sabe, o amor de mãe é reflexo do amor de Deus, do amor puro de Deus pela humanidade, pelos seus filhos, todos os espíritos. É um amor que não conhece limites, não é? O amor de mãe? É um amor que se doa sem esperar retorno. É o único amor que é absoluto em si no planeta. É o único amor que independe de reciprocidade. Já havíamos refletido sobre isso? Todos os tipos de amores do planeta, sem ser esse da maternidade, aí eu estendo a paternidade, é esse amor que independe de reciprocidade. Quando a gente namora, a gente precisa que o outro goste da gente para a gente namorar, não é? Para casar, precisa que o outro nos ame para casar. A gente precisa que filho nos ame para amar filho? A gente precisa que filho nos ame com a mesma intensidade, a mesma profundidade, para a gente amar incondicionalmente um filho? É assim que os espíritos nos ensinam, sobre esse amor incondicional da maternidade. É aquele que é absoluto em si, que é a mais pura tradução da expressão divina de amor no planeta Terra. Citando Emmanuel, o amor de mãe é o combustível que permite a um ser humano realizar o impossível. Isso é lindíssimo, né, gente? Um ser que tem apoio, que tem amparo da sua mãe durante a vida, ele pode tudo. Ele pode tudo. Se ele tem alguém que acredita nele, nela, que o ama incondicionalmente, ele pode tudo. Ele consegue tudo. Bom, eu poderia ficar aqui a tarde inteira discorrendo teoricamente para vocês, trazendo citações sobre esse amor incondicional, mas eu encontrei esse texto aqui, que, na verdade, é um relato de Meimei. Meimei é um espírito muito especial para a gente, Irma de Castro Rocha, que trabalhou com crianças a vida toda,
não exerceu a função da maternidade na sua última encarnação, mas tinha uma missão muito maior em relação à maternidade com a coletividade. Né? Cuidou de criança e continua cuidando. Quem já leu aqui o livro Entre o Céu e a Terra, né? Tem lá a irmã Blandina, no Lar da Bênção, que tem uma escola de mães. Vejam só. É tão importante para a gente ser mãe que a gente aprende lá na erraticidade como ser mãe. A gente frequenta uma escola de mães no plano espiritual, nas colônias da onde a gente se origina. E nessa, que está lá no livro Entre o Céu e a Terra, que se chama Lar da Bênção, Blandina, que é a nossa querida Meimei, tem uma escola de mães. E esse texto eu resgatei do livro Deus Aguarda, está no capítulo 18. E ele é, assim, para mim, a elucidação e a tradução de forma cabal do que é o amor incondicional de uma mãe. E eu vou ler para vocês, se vocês me permitem. Aliás, peguem o lencinho, dica. Eu vou ver se eu aguento até o final. Ele chama Deus é Amor. E ele já começa assim, com uma citação da primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 8. Nunca condene alguém. Deus é, acima de tudo, amor. Que isso fique reverberando nas nossas mentes e nos nossos corações. Nunca condene alguém. Deus é, acima de tudo, amor. E quem Deus escolheu nesse planeta para ser a sua preposta nas questões de amor? As mães. Então, já vamos começar, né, decantando essas informações. Vamos ao texto. Imaginem um homem que morreu e está sendo julgado numa vasta arena do mundo espiritual. Isso é Meimei relatando o que ela presenciou no plano espiritual. Um mentor foi designado para ajudá-lo a entender o que ele precisa fazer para se melhorar e evoluir. Mas, ao chegar lá, o orientador percebe que está difícil apresentar o caso, explicar tudo à Assembleia, porque há muitos acusadores ao seu redor. Esses acusadores apontam o homem como alguém que destruiu sua própria família e outras, que prometeu vingança, que merece a pior punição. E até as pessoas que sofreram por causa dele, incluindo mulheres e animais, estão presentes e bradam coisas cruéis em direção a ele nessa Assembleia. O juiz ordena a todos que se aquietem e a confusão silencia momentaneamente. Então, o orientador indaga ao réu se não se lembrava por si mesmo de algum bem que havia feito. Não teria, porventura, auxiliado uma criança perdida? Ou amparado essa ou aquela viúva sem ninguém? Nunca se aproximou de um morador em situação de rua ou de algum doente, buscando reduzir-lhe as necessidades? Acaso não haveria socorrido nunca algum animal ou protegido qualquer fonte de vida? O homem, com profunda angústia e tristeza nos olhos, responde que não. E ainda confessa que realmente participou da morte dos próprios pais por causa de joias. A turba aumenta na Assembleia. O mentor recomendou mais ordem novamente e já se preparava a solicitar, em prece e mentalmente, o parecer de orientadores domiciliados em planos mais elevados, quando nobre mulher, de aparência simples, mas nimbada de luz, penetrou o salão e explicou-lhe em voz alta: Senhor juiz, gostaria de falar-lhe. É importante dizer que este homem proporcionou imensa alegria a uma filha de Deus, assim qual todos também somos seus filhos. Ele foi a esperança e o sonho, a felicidade e a força que lhe acalentaram a vida toda. Ainda assim, ponderou o magistrado, terá ele de amargar longo período de provas na encarnação vindoura. Ela, porém, ciente, aclarou com humildade: compreendo que a justiça deva exercer-se em auxílio a todos nós. Essa mulher, no entanto, o abençoará e o acompanhará, seja aonde for. Lutará por ele e chorará de dor e de alegria, até que a beleza com que Deus o criou lhe brilhe na face por bendita luz. O juiz, admirado com a declaração, lhe pergunta: Senhora, quem sois vós que defendeis assim esse impiedoso? A senhora encaminha-se para o réu, abraça-o, beija o rosto, dos quais os demais se afastavam com asco.
Em seguida, ergue a fronte e, contemplando a assembleia muito espantada, proclama enternecida: declaro perante Deus que ele é meu filho. E aí, eu indago a todos os presentes aqui, dos 2 planos da vida, presentes aqui, quem, ouvindo esse relato dessa mãe, não sentiu toda a potência desse amor, não sentiu toda a profundidade e a extensão desse amor incondicional de mãe? É preciso mais alguma explicação? É preciso buscar textos que corroborem com esse sentimento? Não. Dispensa explicações, dispensa reciprocidade, não há palavras suficientes para descrevê-lo. É, como diz Jesus, missão sublime. Mas, como a gente pôde ver pelos atos desse filho, nem tudo são flores na maternidade, não é verdade? A gente vem discorrendo sobre o amor perfeito, mas muitas vezes, nos laços familiares, nos núcleos e nas experiências familiares, o que a gente observa não são essas relações perfeitas de puro amor. Cabe à mãe, muitas vezes no lar, a mediação entre esses espíritos, que muitas vezes não estão ali reunidos por laços de afinidade, de empatia, mas muito pelo contrário. Às vezes estão reunidos pela lei divina, pelo amor adoecido que precisa ser curado, né? Por essa faceta, né, que é reparadora da lei divina, que é de justiça, amor e caridade. A gente não pode se esquecer disso jamais. Então, muitas das vezes, a maternidade tem esse papel de mediação. Cabe aqui à mãe a aceitação, pela compreensão de que seus filhos, aqueles bebezinhos que Emmanuel, né, que os espíritos, na questão 582 dizem para a gente, né, chegam de forma débil, doce para a gente moldar, ainda assim são espíritos imortais, que trazem consigo uma bagagem. E, portanto, a partir de determinado ponto, são independentes nas suas decisões. E nem sempre as decisões deles serão as nossas. O que a gente acredita que seja melhor para esses filhos. Então, cabe a aceitação e a certeza de que nós fizemos o nosso melhor no limite das nossas forças. Porque eles farão suas próprias escolhas. Não tem jeito. E lembrando, eles não são nossos. Eles foram entregues a Deus, para a nossa tutela, temporariamente e em confiança total pelo Pai. Então, se eles trazem a sua bagagem de vida, o nosso papel é orientar com todo amor e compreensão, no limite das nossas forças, como está aqui dito. Sabendo que eles têm a sua autonomia e ela também não pode ser ferida. Então, da mesma forma que a gente tem que amar incondicionalmente, a gente também não pode superproteger esses filhos. É importante, muitas vezes, mesmo a gente sabendo que aquela decisão que ele toma hoje, lá na frente vai trazer consequências que não serão as melhores, às vezes é preciso deixar que eles ajam por si. A gente não pode tirar dos filhos essas experiências. Claro que tudo com muito cuidado, né? Sempre orientando, sempre falando. Mas superproteger é igualmente maléfico, porque tira dos filhos essas oportunidades de crescimento, né? Pelo enfrentamento das dificuldades, dos desafios da vida, das vicissitudes, das frustrações. Às vezes é muito importante a gente sentir frustração para poder mudar a chave do pensamento, para tomar uma atitude diferente, mudar o jogo. Então, a gente sabe que isso traz cansaço, né? Esse jogo com os filhos, de orientar, de tentar colocá-los no caminho do bem, de estarem sempre trilhando, né, o caminho abençoado, iluminado por Jesus, que Ele nos ensinou aqui na Terra, é cansativo. Traz dúvidas, traz momentos de dor para a gente, inseguranças embutidas na maternidade. E a gente precisa também se conscientizar, como mães, que esses obstáculos são oportunidades de crescimento para nós também. Nós exercendo esse papel da maternidade. A gente cresce
através desses desafios. Quando nosso pensamento é colocado em xeque, quando um filho pensa diferente, quando traz para a gente uma outra ideia, uma outra visão, uma outra forma de viver, a gente tem que exercer humildade para aceitação, entender o tempo dele, porque a gente já viveu, a gente já sabe a resposta certa, mas aquele espírito ainda não. Aquele espírito precisa viver para aprender, e a gente não pode retirar isso do espírito. Como diz Divaldo Franco, cada experiência na maternidade é uma lição de paciência, perdão, amor e fé. E a gente tem que lembrar que, por mais desafiadora, difícil que pareça essa missão, a mãe nunca está sozinha. Ela conta sempre com o amparo de espíritos elevados, de benfeitores e benfeitoras espirituais que nos amparam. A gente conta, além de tudo, com a força do Evangelho, que é sempre grandiosa para a gente. É remédio, é amparo, é resposta, é tudo ao mesmo tempo. E a prece em si, e fazer oração. A gente está num momento difícil, desafiador, é parar, se autocentrar, fazer uma prece, abrir o Evangelho, meditar sobre o conhecimento evangélico que a gente tem, sobre a nossa missão aqui na Terra, enquanto mães, e seguir em frente com mais confiança, serenidade e amor nessa missão. Então, que espíritos seriam esses, ou são esses, que nos amparam e a que a gente deve recorrer sempre no exercício da maternidade? Tem uma trovinha aqui que eu trouxe, eu adoro trovinha, gente, adoro. Porque a trovinha é pequenininha, é simples, é graciosa e, ao mesmo tempo, encerra em si conhecimentos profundos para a gente, de uma maneira bem leve, bem gostosa. E essa chama Divina Escolha e diz assim, é do Cornélio Pires. As mães são tão importantes que, para encontrar-se um guia, Deus escolheu na terra o coração de Maria. Olha que beleza. Maria de Nazaré, mãe de Jesus e mãe de toda a humanidade, num sentido amplo. Pela sua exemplificação, pela sua trajetória, certamente uma das grandes benfeitoras espirituais do nosso planeta, que trouxe em seu ventre aquele que é nosso modelo e guia até hoje. Então, vocês imaginem a grandiosidade desse espírito. A gente falando da mãe ali na Assembleia, nimbada de luz, eu fico imaginando a luz desse espírito, Maria de Nazaré. Então, vamos lembrar e buscar inspiração nesses benfeitores. Jesus, seu filho, a própria Maria, Meimei, que a gente já falou aqui, a irmã Maria Angélica, a mentora espiritual dessa casa, e tantas outras que vocês se lembrem e queiram recorrer. Para começar, qual seria a importância do exercício da maternidade com Jesus? Vamos refletir sobre isso. Por que é tão importante eu ter Jesus como meu modelo quando eu estiver exercendo a maternidade? Jesus representa o maior modelo de amor, paciência e dedicação. Só por aí a gente já devia seguir sempre Jesus, na maternidade e em todos os outros assuntos da vida. Porque ele, como espírito puro, contempla em si todas as características dessa polaridade feminina e masculina, que é a nossa meta. Tudo que a gente tem a alcançar, a conquistar, Jesus já conquistou, é um espírito puro. Então, ele sabe tudo sobre maternidade, porque ele sabe tudo sobre amor, sobre paciência, sobre dedicação. Então, ele é o nosso grande modelo. Se a gente vasculhar os nossos pensamentos, a gente vai certamente localizar alguma atitude de Jesus, alguma passagem, algum momento, algum exemplo que ele nos deu, que a gente pode aplicar na maternidade ou na relação com os nossos filhos. Ele amava incondicionalmente, com toda a paciência, mesmo nas situações mais difíceis. Olha o ensinamento aí para a gente. Amar incondicionalmente, com toda a paciência, mesmo nos momentos mais difíceis. Gente, eu tenho até vergonha quando eu leio isso. É que nem a gente lê o Homem de Bem no Evangelho. A gente fica tenso, fala, meu Deus, estou longe ainda. Mas não tem problema, a gente está a caminho, a gente está tentante, a gente está trilhando, é isso que importa, no limite das nossas forças. Tinha paciência, sabedoria e disposição ao ensino, porque adianta a gente saber tudo e não saber multiplicar? E não ter vontade de compartilhar? Não, É preciso sabedoria e, ao mesmo tempo, disposição para ensinar.
Mansuetude e autoridade moral. Importantíssimo para a maternidade, porque nós somos o exemplo. Os filhos se espelham em nós. Não adianta a gente falar e não dar o exemplo daquilo que a gente deseja que os nossos filhos sejam ou façam. Então, é nisso que a gente se espelha em Jesus. E se a gente ainda tiver alguma dúvida, é só lembrar as passagens de carinho dele com as crianças. Deixai vir a mim os pequeninos, por exemplo, né, que está lá em Mateus 19. Sempre com toda a paciência do mundo, sempre com a sabedoria e a vontade de ensinar. E por que a gente deve buscar inspiração para a maternidade nas outras benfeitoras espirituais? Maria, por exemplo, que é o exemplo de mãe missionária, que desempenhou esse papel fundamental na missão de Jesus. Será que teríamos Jesus se não fosse Maria? Se ela não o trouxesse em seu ventre? Como seria? Seria diferente a história. Jesus estaria aqui, mas seria diferente. Então, ela teve papel fundamental com a sua dedicação, com a sua entrega, com tudo que aquilo que ela ofertou de amor incondicional e esperança numa humanidade melhor para ele. Foi uma mãe que protegeu o seu filho, né, na sua duríssima passagem pelo planeta. Durante toda a trajetória de Jesus, ela esteve ali incondicionalmente ao seu lado. E na doutrina espírita, nós sabemos que ela é um espírito muito superior, né? A gente lê Memórias de um Suicida, vê o hospital que ela cuida, né? Ela cuida do Vale dos Suicidas, do Hospital Esperança, de tantas outras tarefas no amor e no bem. Então, a gente tem a certeza da grandiosidade, da luminosidade, da amplitude do amor desse espírito. Sua postura de entrega, de fé e de coragem serve certamente de inspiração para todos nós, e especialmente para as mães que exercem seu papel com todo o amor e toda a responsabilidade e toda a vontade de acertar, cumprindo essa missão tão importante na nossa caminhada evolutiva. Então, por que não, sempre que a gente estiver num momento desafiador, a gente elevar o pensamento numa oração a Maria, pedindo força, sabedoria para essa missão de mãe aqui na Terra, né? De cuidadora. Meimei, como eu falei, né, esse espírito de grande valor para o espiritismo, reconhecido por caridade, amor à infância, trabalho no bem com as crianças. E a irmã Maria Angélica, né, que nos tem como filhos amados do seu coração, que grande mãe espiritual de cada um de nós. Então, quando estiver difícil, pedir auxílio a ela. Irmã Maria Angélica, está muito difícil no momento. Preciso do seu apoio, preciso da sua força, do seu amparo, que, obviamente, está com a gente o tempo todo. A gente que, às vezes, atribulado pela vida e distraído, se desconecta dessa esfera de afinidade com ela, de proximidade amorosa, né? E deixa de perceber esse amparo. Então, é a gente se concentrar, fazer uma prece e pedir auxílio. E também, não menos importante, a todas as nossas mães e as mães dos nossos filhos, porque nós somos espíritos, já reencarnamos milhares de vezes. Quantas mães já tivemos? Quantas mães nossos filhos, netos, sobrinhos já tiveram? A gente nem saberia, né, enumerar. Mas são espíritos protetores dos nossos e da gente mesmo. Então, a gente se humildar e pedir auxílio a essas pessoas, a quem tiver em condições de nos ajudar. Nossas mães amadas, queridas do passado, as mães amadas e queridas dos nossos filhos dessa encarnação, que os conhecem desde antes, que os conhecem tão bem e profundamente, pedir auxílio para eles, especialmente nos momentos difíceis, daqueles que a gente acha que não vai dar conta. Imaginar que existe essa egrégora à nossa volta, de pessoas amadas, né, que existe essa tessitura do amor à nossa volta, e lançar mão dessa rede de apoio e de amor incondicional. No Espiritismo, a gente aprende desde sempre, aqui na casa, na doutrina espírita, que a maternidade vai muito além do aspecto físico, não é verdade? Mães e filhos, como eu acabei de falar aqui, têm laços espirituais que remontam a um passado longínquo, às vezes. Então, esses vínculos podem se fortalecer nas encarnações, porque ela é uma missão de alma, mas às vezes também podem se agravar. É isso que a gente vai ver já já. Mas é importante que a gente saiba aqui,
pela doutrina, pelo que nos diz a doutrina, que como cada espírito tem o seu caminho aqui no planeta Terra, nessa orbe, nesse globo, a maternidade pode se manifestar de várias formas, e não somente pela via biológica. Ela não vem só pela gestação, né? Ela vem pelo coração, pela afetividade, pela tutela amorosa dos espíritos, porque a forma como essa maternidade se dá tem uma importância secundária. O importante, pelo que a gente estuda, é como ela é sentida, como ela é vivida, como ela é exercida diante de Deus e diante de todos. O primordial, como eu já falei aqui, é nós fazermos o nosso melhor no limite das nossas forças, porque cada um tem seus limites, cada um tem seu tempo, mas é o esforço sincero que sempre vai testemunhar por nós. Então, a maternidade afetiva é essa maternidade que transcende os laços de sangue. E a gente pode e deve exercer essa maternidade afetiva com os nossos sobrinhos, com os nossos alunos, com os evangelizandos dessa casa, com vizinhos. Quantas vezes a gente vê histórias lindíssimas, né, de amor real, de maternidade entre pessoas que não são do mesmo núcleo familiar, provando para a gente que a maternidade, para além da biologia e da consanguinidade, é a prova do reencontro de almas. Né? Não temos essas histórias? As pessoas se reencontram sem estarem no mesmo núcleo familiar, sem aquele filho ter vindo pela via da gestação, e, no entanto, ambos têm certeza que se conhecem, que já se amam, que se reencontraram. É muito lindo, né? É muito consolador isso. E, quando tiver difícil demais para esse exercício da maternidade, quando a gente sentir que o fardo está pesado demais, além de todos esses benfeitores espirituais, a gente conta com essa casa, né? Com esse apoio que a gente encontra aqui, nesse oásis de amor, de tudo que acontece na turbulência lá de fora da nossa vida. Quando a gente chega aqui, a gente recorre a uma base, e deve recorrer sempre, para fortalecer essa nossa missão, sempre que a gente julgar necessário. Para isso, a gente tem os nomes nas caixinhas, as reuniões públicas, o atendimento fraterno, a autocura, os cursos, a troca entre os frequentadores. Às vezes, a gente senta ali na cantina, um papo que a gente bate com alguém, uma troca de experiência, uma vivência, já te traz uma nova luz para um assunto da vida. Já te traz um novo entendimento de como abordar e enfrentar uma situação difícil da vida. Então, sempre que preciso, sempre que necessário, sempre buscar a casa, o SEMA. E ainda, nem todos os espíritos que reencarnam como mulher precisam exercitar a maternidade no seu planejamento. Muitas das vezes, como a gente viu aqui o caso de Meimei, da irmã Maria Angélica, né, essas mulheres tinham compromissos outros na sua encarnação. Todo mundo vai vivenciar um dia a maternidade, seja nessa encarnação ou na próxima. Mas, às vezes, embora ela seja muito importante, essa missão, talvez ela não seja a mais importante daquela mulher naquela encarnação. Talvez ela tenha compromisso com missões voltadas para a coletividade, por exemplo. E aí a sua maternidade roubaria tempo de dedicação. E, portanto, naquela encarnação, ela não exerce a maternidade. E tudo bem. Assim também, a gente falou dos desafios da mãe com seus filhos, mas o contrário também é válido. Nem todas as mães acertam o tempo todo. E a gente precisa entender e perdoar essas mães, porque elas também são espíritos imortais tentando progredir, em luta na sua trajetória espiritual, ora acertando, ora falhando. Para essas, em primeiro lugar, a nossa gratidão pela oportunidade de reencarnarmos, de estarmos aqui com nova chance de viver, de acertar, de fazer, de nos melhorar. Então, agradecer a oportunidade da vida. E, em segundo lugar, perdão, porque não somos perfeitos. Nem todo mundo acerta o tempo todo, e assim também as mães.
E é importante, né, que a gente se liberte desse ressentimento para a gente interromper esse ciclo de dor, de rejeição e de reprodução do desamor, para que a gente possa seguir e construir um novo fim para a nossa história. O perdão também é muito importante a todos nós por causa disso. É importante saber que é valoroso a gente se reconciliar o quanto antes, enquanto encarnados, encarnado e a mãe desencarnada, ambos desencarnados, na primeira oportunidade que tiver, porque esses laços ficam para sempre que a gente constrói. Laços benéficos e laços nem tão benéficos. Eles continuam, né? A morte só leva o corpo físico. Esses laços que a gente forma, quando alguém parte, essas conexões, esse amor, né? Essas tramas emocionais construídas, elas continuam vivas de alguma forma. Então, que essas memórias que transcendem a existência física possam ser de amor o quanto antes, se elas não forem, para o nosso próprio bem. Então, por isso mesmo, por causa de todos os desafios, visando as maiores e melhores conquistas na missão materna, a educação espírita na maternidade é parceira fundamental. A educação espírita oferece para a mãe e para a maternidade ferramentas valiosas. Conhecer reencarnação, lei de causa e efeito, a importância do perdão e da reforma íntima ajudam todas as mães a entenderem melhor as dificuldades e a valorizar cada momento da nossa jornada. Para apoiar todas as mães, a todas nós mães, a evangelização, que é a vida com Jesus, que é a formação moral do caráter, o culto do Evangelho no lar e a prece sempre para a gente. Então, queridos irmãos, a gente viu hoje aqui o quanto a maternidade é uma missão sublime, né? Realmente, o quanto ela é essa dádiva divina, essa oportunidade de crescimento espiritual, de exercer esse amor puro de Deus na Terra, que cada mãe aqui do globo é, sim, uma manifestação desse amor mais puro, é canal dessa fonte divina de vida, uma luz que é e que deve sempre iluminar o caminho dos seus filhos durante toda a vida, encarnados e desencarnados, e, por extensão, de toda a humanidade. Então, que a gente possa valorizar e honrar muito essa missão confiada a todas nós por Deus, exercitando esse amor puro, com muita paciência, com muita fé, com muita perseverança e resiliência, sempre buscando, em primeiro lugar, o nosso aprimoramento moral e espiritual, para depois poder dar exemplo aos nossos filhos. Que as nossas mães, que nós mães, que as futuras mamães aqui presentes, todas as mulheres que desempenham lindamente esse papel de mães, possam sentir-se sempre apoiadas e fortalecidas pelo amor do Pai Celestial aqui presente. Que Deus abençoe todas as mães, a todos nós no caminho do bem, e que a paz de Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre.